Eu vou fazer a pergunta de novo. Quem é a primeira vez que vem até esta casa? Muito bom. Muito bom. Ok. A gente não vai dar palestra aqui, a gente vai trocar algumas ideias, algumas informações. Na verdade, tudo aqui está sendo uma grande experiência, um grande encontro. E com certeza no final a gente vai se transformar em alguma coisa. Tá? No sentido de ter uma sabedoria a mais, de ter uma dúvida a mais, mas alguma coisa a gente vai se transformar nesse encontro. Então todas as experiências que a gente teve até agora, inclusive a rifa, né, essa relação, elas são produtivas. Geralmente a gente canta juntos, né, o Pai Nosso, a Ave Maria e a oração de São Francisco. Só que a gente vai fazer diferente agora. Como tem o atendimento imediatamente após a nossa conversa, a nossa palestra, no final a gente vai tratar um pouquinho a apometria de forma prática. Então a gente vai se harmonizar, a gente vai, digamos assim, trabalhar internamente e trabalhar também ancoramento, proteções, aqui e na casa, na residência de cada um. Então a gente vai entender um pouquinho esse processo da apometria na prática, tá bom? E com certeza esse processo também vai trazer a harmonização que a gente precisa, talvez não tão intimamente como é uma oração, né, de Pai Nosso, Mãe Maria e a própria oração de São Francisco, mas a gente vai tentar trabalhar isso, ok? Então os primeiros nesta casa, sejam muito bem-vindos, né, e vamos lá. A ideia é que a gente vá pegando lá desde o início esse processo da apometria. Um cidadão chamado Luiz Rodrigues, em 63, num congresso, lá em Buenos Aires, na Argentina, ele trouxe a ideia de hipnometria. Bem, o Dr. Rodrigues é um porto-riquenho, que era radicalizado, brasileiro, morava no Rio de Janeiro. E ele levou isto, explicou esse processo e trabalhava dentro de uma ideia de pulsos. Ou seja, a pessoa tinha 30 anos e ele pulsava 30, 29, 28, enfim. E havia ali um certo processo, né, que ainda não se chamava apometria, mas um certo processo que era diferenciado, e ele, como médico, ele começou a usar e notou uma certa diferença na relação e na ação das pessoas. Bom, aí onde aparentemente tudo começou, com o Dr. Luiz Rodrigues. Aqui a gente tem nesses primeiros slides a ideia de que tanto tempo se passou e, apesar de tantas luzes, tanto conhecimento, a própria ciência, embora materialista, ela não despertou para essa questão necessária do espírito. E hoje a gente olha um pouquinho para trás e a gente avalia o seguinte: processo cartesiano, ciência materialista, limitações e processos em que a própria igreja não permitiu que esse conhecimento se abrisse ou se expandisse, mas nada disso foi irrelevante, porque hoje nós já temos uma ideia mais formada, uma ideia mais concisa, né, mais realista dentro da gente, de que sim, espírito e matéria. A matéria no sentido de que temos um templo exterior que nos dá um estado. Né? Meu nome é Sérgio, meu estado é Sérgio. Quando eu fizer a passagem, em um momento oportuno reencarnar de novo, esta matéria vai ter outro nome. Mas o templo interior ele nunca foi muito visto, né, pelas crenças e religiões, pelo menos no Ocidente. No Oriente isso é muito mais amplo. Então essas luzes elas não nos deram muita abertura, logo no começo. Allan Kardec, na França, na verdade ele não foi um grande pesquisador, mas ele foi um divisor de águas no sentido em que, no momento que surge, em 1857, a doutrina espírita,
as coisas começam a mudar também. Esse padrão de que os espíritos desciam e tinham uma relação conosco, por exemplo, William Crookes pesquisou com o espírito Kate King por 2 anos, ele em todo um processo de ectoplasma e paranormalidade, que não vem o caso agora, mas o mais importante nesse divisor de águas foi que a via passou a ser de 2 mãos. Ou seja, os espíritos que vinham até nós nos mostravam, nos encantavam, nos assustavam e tinham um nome de paranormalidade. A partir desse divisor de águas e Allan Kardec, o que nós começamos a fazer? Nós começamos então a migrar também até os espíritos. E essa via se tornou de 2 mãos. Então, sim, Allan Kardec foi um divisor de águas, a doutrina espírita foi um divisor de águas, no sentido em que essa relação começou a existir. Ok? Então, vamos ler aqui. O trabalho e as investigações de Kardec os levaram mais além, possibilitaram o intercâmbio entre o nosso mundo ou dimensão e esse outro, com base no fato de que os habitantes de um e de outro são os mesmos homens, diferentes apenas em razão da roupagem, ou seja, material e imaterial. Então, essa foi a primeira ponte. Esse divisor de águas, essa via de mão dupla, que nos deu essa possibilidade. Leis foram reveladas, iluminando, conhecer-se a ti mesmo, enfim, o templo de Delfos. A gente começou a olhar para dentro, começou a entender que existe um certo templo interior, ou seja, o espírito, a alma, enfim, o nome que for convencionado, mas no fim é o mesmo propósito, é a mesma coisa. O importante é a gente saber que tem uma essência, existe uma consciência viva em cada um de nós, em que a gente titula conforme a crença, conforme a validade que damos. Mas o fato é que esse espírito cada vez mais foi sendo estudado, foi sendo avaliado, foi tendo vários nomes, e hoje é claro para a gente que a apometria ou atendimento espiritual, porque na verdade a apometria, todos devem saber, se não sabem, a gente vai informar, é um método. É apenas um método, com várias técnicas. E esse método, ele tem validade a partir de um compêndio, uma ligação entre egrégoras espirituais e a própria relação evolutiva de cada um de nós. Então não adianta nada a gente fazer um atendimento espiritual, que poderia ser um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, um atendimento terapêutico, um atendimento de o que for, para nos mostrar caminhos e fazer a gente entender algumas coisas a nível de emoções, a nível de pensamentos, do próprio corpo físico, não estético, mas a nível de alimentação, uma questão saudável, né? Uma vida saudável, uma qualidade, um estilo de vida. Não adianta nada alguém nos dar essa orientação e a gente permanecer no padrão. Então, quando a gente vem buscar um atendimento espiritual, que é esta terapêutica, né, que o Dr. Lacerda dizia que seria a terapêutica do futuro, ou uma terapêutica para espíritos, e não, né, sistema orgânico, enfim, medicina tradicional em questões orgânicas, a gente volta para o padrão, ou seja, essa conexão não existe. Então não adianta nada a técnica, o método, ou enfim o atendimento ser excelente se nós não nos propomos a sermos também diferentes do nosso padrão. Ok? Ok, resultado, novas concepções nasceram e os ensinamentos evangélicos deixaram a poeira dos altares para se transformar em filosofia de vida. Ou seja, todo esse processo que eu estou tentando montar uma linha de raciocínio de vocês, para a gente chegar no que seja terapêutica espiritual, ou seja, apometria, que é o que vocês vão receber aqui no final, como uma proposta desta casa, nada disso é válido se a gente não temos esse conceito interno, né, de que eu desejo mudar, eu desejo abrir a porta e desejo ser diferente, eu desejo quebrar o meu padrão, eu desejo realmente fazer diferente. Ao contrário da ciência, no campo da alma, que a doutrina espírita ou dos espíritos constrói a compreensão do homem, e com ela a terapêutica racional das perturbações da mente, as dadas execuções das potências cerebrais conduzidas pelo complexo evolutivo da consciência. O que é isto?
A gente já está falando assim de um processo de como funciona esse atendimento espiritual. Existe alguém que faz os pulsos, alguém que determina uma certa direção, né, um determinado comando, utilizando uma determinada técnica, e junto a isso existe todo um movimento no campo espiritual, no campo astral, que vai realmente modificando esse processo junto a gente. Aqui, e a perder de vista em dobras de tempo e espaço, porque é energia. Então não existe limite para isto. A obsessão é a causa mais comum dessas perturbações. O que é uma obsessão? É aquele que ocupa um espaço. É aquele que chega e de alguma forma quer tomar conta. Então, essa é a ideia de obsessão. A gente costuma até criticar o irmãozinho, né, um obsessor. Na verdade, é um grande provocador das nossas mudanças. É como se fosse o meu par. Numa discussão afetiva de um par, de um casal, de repente a minha companheira me diz algo que eu não gosto, mas na verdade ela está me dizendo algo que vai fazer pensar e vai fazer eu mudar meus padrões. Eu posso concordar ou não, mas de alguma forma ela me provocou. Pense em obsessor dessa forma, ele não é tão ruim assim. Então, a obsessão é a causa mais comum dessas perturbações, está sendo brilhantemente equacionada pela terapia espiritual, muito mais lógica e efetiva, com resultados que satisfazem plenamente os anseios do enfermo, ou seja, o encarnado, e os obsessores, que seriam aqueles irmãos idênticos a nós é apenas o que muda a roupagem. A materialidade e a imaterialidade dentro da inteireza do ser, ou seja, nós necessitamos desse lado dual, né? Essa questão dual, nós necessitamos do que a gente chama de matéria e espírito, nós necessitamos aprender aqui neste plano com a materialidade, as questões que nós temos, mas ao mesmo tempo a gente tem que compreender que do outro lado, que não é tão distante assim, é num estalar de dedos, as pessoas, vamos titular as pessoas ou as consciências espirituais, elas são idênticas a nós, exatamente com seus erros, com seus acertos, com as suas melhoras, com seus retrocessos. A diferença é a roupagem. Isto vem mudando, mas a medicina, né, oficialmente ela não aceita muito essa questão espiritual. Eu tenho um médico na PUC, que está lá há mais de 40 anos, e quando a gente conversa em consultório sobre determinados assuntos, especificamente sobre a espiritualidade, ele é fascinado por isso. Inclusive faz algumas práticas sobre isso, mas ele pede pelo amor de Deus que quando eu sair pela porta eu não fale nada sobre o que nós falamos, porque senão ele perderia, né, o status de ter 40 anos e ser um médico conhecido dentro da PUC, por exemplo. Então há uma resistência a isso, e a ciência também, e principalmente nós também temos resistências. A gente pode até vir aqui, a gente pode até ser espírita, pode ter qualquer tipo de crença, mas no dia a dia a gente não vive isso. A gente segue o eixo do cotidiano, segue o eixo familiar, a gente segue o eixo da afetividade. Mas quantos de nós efetivamente vivencia esta questão espiritual? É tudo reflexão. Tá? Até deixar bem claro, se eu sempre digo no começo, não há pretensão nenhuma de ensinar, por isso eu não gosto de palestra, mas sim trocar ideias, de ensinar qualquer coisa aqui sobre a apometria, ainda mais porque essa codificação dada lá pelo início pelo Dr. Luiz Rodrigues e depois pelo Dr. Lacerda, com auxílio da Dona Yolanda, sua esposa na época, vem nos ensinando com a evolução muitas coisas. Então a apometria não é algo estático, é um método, mas ele não é estático, assim como nós. Então nós acompanhamos esse processo evolutivo, assim como o método também evolui. Então é lamentável que a medicina ainda não permita, pelo menos oficialmente, a utilização de técnicas mais apuradas, né? Erigidas, colocadas como base em conceitos que transcendem o tempo de tratamentos que incluem o espírito, principalmente nos casos em que os males detectados provêm dele diretamente. Tal atitude deveria ser aceitável até por princípio elementar de lógica. São palavras do Dr. Lacerda, o codificador
né, que se destacou com esse método. Se existe espírito e ele é o sintomático, ou seja, tem a doença, ele tem a dificuldade, o problema, então é o espírito que tem que ser tratado. Por isso a terapêutica é espiritual e não é orgânica. Senão a gente se trataria isso com alopatia, com qualquer bioquímica, qualquer coisa que atingiria um processo fisiológico, metabólico, né, ou a nível de sistema endócrino, por exemplo. Mas a terapêutica ela é espiritual, isso a gente precisa entender. Quando nós viemos aqui, nós buscamos um atendimento espiritual e não um método de apometria. Então a atitude deveria ser aceitável até por princípio elementar de lógica. Se existe espírito e é ele o sintomático, o tratamento indicado obviamente deveria ser espiritual. Tratar mente e espírito com terapêuticas para o corpo físico constitui prática mais que ilógica, ou seja, um verdadeiro equívoco. Isso já foi visto lá em meados de 85, quando provavelmente foi lançado os 2 livros, ou um e depois seguido, os livros mais conhecidos do Dr. Lacerda. Exatamente isso que faz a medicina. A medicina olha de uma forma que não é dentro de um parâmetro espiritual, ela olha a alopatia. Tá? Vamos botar assim para poder diferenciar. A só aceitação da realidade do homem-espírito, tal como ensinada por doutrinas espiritualistas e pelo espiritismo, já iluminaria os horizontes da nossa espécie. Ou seja, quanto mais compreendermos dentro de nós o que realmente somos, o que realmente precisamos tratar, assim melhor podemos evoluir, né? Paralelamente a um processo de viver a materialidade, mas ao mesmo tempo compreendendo o que somos, evoluindo internamente. O autoconhecimento vai por um lado, a devoção, ou seja, a fé, a crença e todo esse sistema de conhecimento sobre espíritos caminha do outro lado. E lá adiante, talvez, num processo evolutivo de compreensão, nós vamos entender um pouquinho o que seja a real espiritualidade e realmente o que seja o espírito. Até lá é uma longa caminhada. Mostra a possibilidade de intercâmbio com os habitantes daquela dimensão paralela. Pessoas que, embora sem corpo carnal, conservem a mente e as emoções. Pessoas que podem, sob certas condições, interferir negativo ou positivamente na nossa existência. Ou seja, são os obsessores. Não é o termo mais adequado, mas imaginemos assim, como nós trafegamos em tempo e espaço e nós temos várias e várias existências ou encarnações, nós vivemos um conjunto de ações positivas e negativas. E os infortúnios, com certeza, reverberam tempo e espaço com os resgates necessários. E aí o obsessor nos conhece, ele nos localiza, ele nos identifica sobre um infortúnio que aconteceu há 300 anos, por exemplo. Nesse sentido, ele se torna um obsessor, porque ele quer ocupar um espaço, ele quer resgatar uma questão que, para a época, para ele foi importante. Talvez algo que nós tenhamos interagido de forma negativa e gerado naquele ser, naquela consciência, algo que realmente faça com que ele nos encontre. E para nós é muito positivo, porque cada resgate, cada encontro desses em que a gente tem no atendimento espiritual, seja isolado, seja em grupo, o que acontece? Esses irmãos são encaminhados. Então, de alguma forma, nós também favorecemos o auxílio a ele e ele a nós. Nós, por percebermos o que talvez nós tenhamos gerado, e eles por perceberem que realmente ele também precisa evoluir no momento que é encaminhado. Então há uma troca, há um crescimento mútuo. Né? Tal como as correntes filosóficas orientais, o espiritismo se embasa em princípios da palingenesia, ou palingenesia, que é a ressurreição, né, voltar à vida, ou a questão da reencarnação, com que se explica a lei da evolução. Além disso, incorpora em seus princípios ou ensinamentos a lei do karma. A lei do karma é uma outra coisa que já está muito batida, mas ela é real, ela existe. Né? Para toda ação, uma reação. Ou seja, tudo que nós fazemos positivamente, reverberamos numa sintonia ou numa ressonância positiva, obviamente isso também vai reverberar positivamente. E tudo aquilo em que nós pensamos, agimos, sentimos, expressamos em voz negativamente, obviamente também nós teremos um efeito, né, de ida e volta, ação e reação.
Então, isso é uma lei infinitamente inteligente, não poderia ser diferente da criação, mas também nós não pensamos nela, porque agimos no intuito e agimos também num processo dinâmico do dia a dia e não nos damos conta, da mesma forma como a questão da oração, da prece. Nós também não fazemos. Mas tudo certo eu não fazer hoje. Tudo certo eu não fazer amanhã. Não, mas amanhã eu faço. Então nós temos essa, né, mecânica que perde um pouco o foco do nosso crescimento, seja material ou espiritual. Então isso é normal, é uma evolução, é um processo. Né? Então, através das quais os débitos e desvios morais são resgatados ao longo de múltiplas existências, em que também se adquirem os valores positivos imprescindíveis ao aperfeiçoamento do ser imortal. Daqui o mais importante é a questão do moral, né? É a questão da moralidade, da ética, que está em todas as crenças, está em todos os conceitos, está dentro de um princípio tribal. Existe ética dentro de uma tribo indígena, existe ética, existe moral, existe o respeito aos mais velhos, a experiência, a sabedoria. E isso em qualquer crença, em qualquer tipo de civilização. Então, o Espiritismo traz isso muito forte. A questão da moral, a questão de tu ser ético, a questão de tu olhar a pessoa, né? A ideia do altruísmo, a ideia da empatia, a ideia do respeito, a ideia de respeitar as diferenças, a ideia de ser unidade com as pessoas. Então isso também não é novidade, mas é forte a questão da ideia da moral, ou do moral, e da ética, que praticamente uma regula a outra, então estão juntas. Nada disso era aceito pela ciência, então esse acervo de informações, ele fugia à questão do cartesiano, fugia à questão do materialismo, mas ele não era aceito. Então a gente sabe, tem historicamente exemplos como a Inquisição, queima as mulheres campesinas, as cruzadas, entre outras, né, em que a gente já conhece, vê em filmes e lê em livros. Esse acervo de princípios e leis constituía a doutrina, antes de tudo, a prática. Ou seja, quando tu age, quando tu te movimenta, tem atitude, quando tu alcança ou quer alcançar algo, então tu estás praticando. Se tu fica na inércia, se tu fica esperando que Cristo te auxilie, falta movimento. Como Einstein diz, equilíbrio vem do movimento. Então o Espiritismo mostra que a maioria das enfermidades psíquicas e físicas são do espírito, exigem, portanto, tratamento espiritual com técnicas específicas. Enfim, é importante a gente perceber que a maior parte das nossas sintomáticas, né, e principalmente essas mais agressivas, como foram as últimas décadas, da ansiedade, da depressão, e pasmem, gente, a gente poderia até olhar uma linha clínica e achar que o câncer, ou a síndrome, né, ou seja, o abalo de todo o sistema de chakras, de equilíbrio, enfim, de potências, de energias que nós temos em nossos sistemas, seria o câncer. O câncer há, mas o que está pegando mesmo é o suicídio. Né? E está aumentando. Que bom que não é noticiado, mas está aumentando. E a gente tem que entender que a espiritualidade, ela não é o bicho-papão. O equilíbrio é necessário. A cura, a gente substitui pelo equilíbrio. Quando a gente tem os pilares, emoções, a nossa caixa de Pandora, de toda criança congênita, ou seja, várias e várias faixas de tempo e espaço, e inclusive esta, e não a biológica, que é somente essa existência. Quando a gente tem os pensamentos, que é aquilo que nos dá a caminhada, que nos dá o poder de buscar metas e objetivos. Quando a gente olha para o nosso corpo com gentileza, seja através de um exercício, seja por um cuidado, escolher um produto mais saudável, né? Escolher mais a alimentação do que o prazer, a gente está fazendo escolhas. Mas a gente está refletindo sobre tudo isso, e a gente está crescendo, está evoluindo, quando a gente tem esses 4 pilares equilibrados. Imagine essa cadeira sendo os pilares, e aí um deles está rompido ou está em desequilíbrio, a cadeira cai. E a espiritualidade nos traz uma conexão direta, né? Não por um radicalismo processual e não dinâmico de uma oração ou de um Deus ou uma imagem, mas sim pela prática e busca de autoconhecimento sobre quem somos.
a busca de respostas, de perguntas filosóficas que são tradicionais, quando a gente começa a descobrir que tem alguma coisa diferente na gente, a gente entra numa casa espírita, ou entra numa casa de umbanda, ou vai jogar búzios, ou vai, enfim, em qualquer lugar buscar uma coisa que é além. Aí a gente começa a se perguntar, o que a gente está fazendo aqui? Quem somos nós? Né? E qual é a nossa missão? Por que a gente está aqui exatamente? Todo mundo, em algum momento, vai fazer essas perguntas. E a espiritualidade nos dá respostas. Nos dá respostas. Eis aqui o Dr. Lacerda. Tá? O Dr. Lacerda, ele concluiu isso. Ele previu essa terapêutica espiritual que trata de sintomas dos espíritos. Isso foi aqui no bairro Teresópolis, no Hospital Espírita, numa casinha pequenininha que tinha ali, até ele ser mandado embora. Na época, quando ele começou a mexer muito com a espiritualidade, começou a mexer muito com essa ideia de espíritos e apometria, esse método, não foi muito aceito na época. Inclusive, tiraram ele da Federação Espírita no momento em que ele começou a agregar outras possibilidades, como as entidades de Umbanda, no qual o Grupo Xangô existe até hoje na Casa do Jardim. Mas, enfim, Dr. Lacerda, então, foi o precursor, porque ele e a dona Yolanda questionaram o Luiz Rodrigues com a hipnometria, no sentido de que hipnose é sono. E a dona Yolanda, como médium, apurada como era, ela tinha a visão dos espíritos acordada, como muitos aqui têm. Então não podia ser hipnometria. E aí veio o termo apometria, além da medida, ou seja, quântico. Né? O termo é bem popular. Então a apometria ela é quântica, ela não tem limitação. E falando um pouquinho do plasma, que está muito ligado a esse sentido de pulsos, esse sentido de deslocamento de ondas e energia, o plasma é conhecido nesta Terra como plasma nuclear. Ou seja, esse plasma nuclear ele tem diversas variáveis. O que vocês imaginarem. Calor é infinito. Potência de luz é infinito. Velocidade infinita. Todas as variáveis do plasma nuclear, já estudadas pela física, e hoje na física quântica, que não é tão recente assim, são variáveis que tendem ao infinito. Então, o que vocês podem imaginar assim? E aí é que está. Imagética e criatividade está dentro do sistema do atendimento espiritual, dentro das técnicas apométricas. Porque não existe limite, não existe barreira física, porque tudo é energia. Não existe dobra do tempo, ou seja, a criança congênita de cada um de nós, de tempo e espaço, nas dobras do tempo e espaço, elas são atingidas a cada comando em conjunto com a força dada pelas egrégoras espirituais. Esse deslocamento deste comando dado pelas técnicas tem o auxílio, sim, né, do conhecimento, da evolução já dada no plano espiritual e que nos auxiliam. Por isso que se aconselha a não fazer em consultório. Porque aqui nós temos uma segurança, aqui nós temos uma proteção dessas egrégoras. Agora mesmo nós temos trabalhadores que estão aqui à volta, que não é por acaso. Estão aqui dando suporte, né, para que este evento, para que logo em seguida o atendimento de vocês também tenha suporte. Para que a gente mantenha essa sala harmônica, e a gente vai trabalhar isso, e que a gente mantenha também os pensamentos e as questões de cada um de vocês, porque cada um de vocês é uma grande orbe com uma mecânica quântica num sistema planetário. Imagina que cada um de vocês é um planeta. A gente tem um limite de planetas em relação ao número de pessoas, mas imaginem assim, que um de vocês é Júpiter. E aí, por algum motivo, Júpiter começa a explodir. Essa mecânica que liga esse sistema magnético entre os planetas é abalado. Aí vamos imaginar, isso não é rótulo, mas imagine que alguém comece a bocejar aqui, efetivamente. Isso aí multiplica. Né? Aí imagina que alguém está com algum tipo de obsessão.
ou mesmo está triste. Isto é uma energia que circula. Então é importante manter o equilíbrio, é importante manter a harmonia. Ok? A terapêutica espiritual, é importante relatar que a apometria, como é conhecida, né, possibilita perfeitamente, ainda que vista como uma técnica, na verdade um método, conjunto de técnicas, durante os atendimentos espirituais, um paralelo interativo entre as vivências pré-pessoal, pessoal e transpessoal do assistido. Ou seja, não existe passado, presente e futuro, existe o agora. Mas para efeito de autoconhecimento e compreensão, a gente titula algo que foi passado, algo que aparentemente estamos vivendo neste momento e algo que vamos viver lá. E cada pessoa ela tem uma estrutura de consciência que é pré-pessoal, pessoal e transpessoal, ou seja, além. Ok? O verdadeiro orbe de fatos e existências interligadas e reais de vivências de complexa totalidade. Então, cada um desses irmãozinhos, cada um de nós é uma consciência una. Nós somos unidade, porque nós fazemos parte do todo. Então, o todo são as partes e as partes do todo, então nós somos como um holograma. Então, se isso aqui é um grande holograma, cada um de nós é uma parte que representa tudo isso. E nós estamos ligados, por isso que somos unidade. Esse processo dinâmico de desdobramento, que é desdobramento ou bilocação, que foi tratado na época pelo Dr. Lacerda, e depois outros autores, como Bozano, Godinho, enfim, diversos outros autores que vieram a desenvolver quase praticamente a mesma coisa que o Dr. Lacerda, mas acrescentaram alguma coisa, tipo personalidades ressonantes, para explicar melhor essa ideia de faixas de passado, o que somos, o que fomos e o que talvez seremos. Esse procedimento anímico, tá? Para ter uma ideia assim, fugir do termo do espiritismo, animismo. Imagine assim, que antes de haver divindades, antes de haver crenças efetivamente representadas por imagens, nós tínhamos tribos, e essas tribos acreditavam em algo pré-existente, mas que era invisível. Então, essa ideia de alma, essa ideia tribal, ela tem muito a ver dentro da antropologia e dentro da filosofia com o que a gente explica que seja o animismo. Ou seja, um espírito que não toma muito as rédeas da coisa, né? Mas ele é ali, digamos, um artífice do processo. Mais ou menos isso dá para dizer sobre animismo. E esse desdobramento é o que explica quando o vivente, ou quando vocês estão deitados ou sentados aqui, e os comandos são dados, vocês são desdobrados. Né? Há uma bilocação, ou seja, vocês estão simultaneamente aqui e não estão. Porque é desdobrado os corpos de vocês. Né? O mais conhecido de vocês é o duplo etérico, que não é esse bem desdobrado, mas o trabalho muitas vezes é feito ali, para que essa ressonância do processo, dado num campo diferente do material, se torne efetivo no que a gente entenda o que seja corpo físico. De hábito acontece durante o sono, ou no sono hipnótico, tá? Falta só um, por favor. No hospital. Aqui. Tá. Esse hospital espírita aqui em Teresópolis, quem não conhece, ali tinha uma casinha, tá? E se chamava Casa do Jardim porque tinha um pequeno jardinzinho ali. E futuramente foi a que tem lá na BEC 129, que é a atual Casa do Jardim, que já virou um prédio. Tá? Então aqui que começou essa questão. O Luiz Rodrigues trouxe para este hospital e foi quando o Dr. Lacerda então percebeu que não era bem esse nome, e aí começou as codificações, enfim, começou os livros dele. E uma coisa curiosa, eu procurei pesquisar sobre o Dr. Luiz Rodrigues, nunca mais se soube dele. Tá? Mas ele foi o precursor porque trouxe a hipnometria, e depois o Dr. Lacerda. Tá. Aqui está falando justamente isso que eu já falei para vocês. O Dr. Luiz Rodrigues falou da hipnometria, o Dr. Lacerda entendeu que não era sono, aí deu o nome de apometria, e aí as coisas começaram a ser desenvolvidas. Tá? Pode passar. Apometria é além da medida, né?
É conceituado como técnica de desdobramento ou bilocação, que possibilita ativar o afastamento do corpo astral, mental, do conjunto formado pelo duplo etérico, que é a contraparte etérica do corpo físico. É um método medianímico de atendimento espiritual que visa a terapêutica energética e desobsessiva dos assistidos, sejam eles desencarnados ou encarnados. Tem uma regra geral no atendimento espiritual, dada pelo Dr. Lacerda. O primeiro a ser atendido é o desencarnado, depois o encarnado. Por quê? E geralmente o que acontece? Quando se atende o desencarnado, ou seja, o espírito, ou o obsessor, enfim, as conexões que existem dentro desse plano, imediatamente essa reverberação, imediatamente essa ressonância, ela interage no nosso momento. E nós mudamos imediatamente. Às vezes nós chegamos para ser atendidos e nós estamos num estado de humor decadente, não importa o motivo. E aí a gente entra na sala de atendimento e sente que alguma coisa mudou, ou está mudando durante o processo. Às vezes é um pouquinho mais difícil, depende do vivente que entra e com que está relacionado. Mas na grande maioria das pessoas, quando saem do atendimento espiritual, saem renovados. E modifica o processo. Vocês imaginem rapidamente um caso que entre aqui a sala de atendimento. Tá? Entre por aquela porta uma senhora. Não importa o nome. E a gente olha, ela tem uma impressão, nos dá assim que tem um ar lá da época do nazismo. E aí quando abre a faixa, né, que são essas faixas de tempo e espaço, a gente começa a entender o porquê daquela sensação. Aquela senhora, em determinado momento, lá atrás, na época da guerra, ela era uma enfermeira, uma pesquisadora, com crianças judias, mas ela pesquisava, por exemplo, a questão de vírus. Que tipo de vírus eram produzidos para maltratar ou até ceifar a vida daquelas crianças. E aí, quando a gente vai abrir e perguntar para ela o que realmente ela tem, ela está com uma cirrose gravíssima no fígado. Tem paridade? Aparentemente tem. Aí a gente pergunta, a senhora foi no médico? Sim, fui no médico, e o médico só explica o seguinte: é uma cirrose, mas não consegue explicar por métodos e pela ciência e por aparelhos. É apenas um diagnóstico, porque comprovação real científica não consegue fazer. Mas eu tenho sintomas de cirrose, eu tenho dor, e aparentemente o meu fígado está abalado com uma cirrose, mas não aparece. Ora, durante o atendimento, tudo isso é feito os encaminhamentos, enfim, a técnica, o método apométrico é aplicado. E as questões são resolvidas, né? Quando ela já sai daquela sala, ela já mudou o aspecto. Aí 2, 3 semanas depois, ela volta e nos diz: eu não precisei mais fazer cirurgia. Isso é milagre? Não sei. Nenhum de nós aqui que está acostumado a lidar com esse tipo de método se pergunta se é um milagre ou não. Porque cada dia aparecem coisas mais surpreendentes e a gente acaba se habituando com isso e a gente simplesmente considera como um feito divino, como um feito de Deus. Porque não tem como explicar. Primeiro porque a gente está numa dimensão ou num paralelo em que temos que viver as nossas materialidades. E segundo, porque a tecnologia aplicada e existente no plano espiritual, eu diria que mesmo que nós quiséssemos, talvez 200, 300, 400, 500 anos à frente da gente, talvez até mais. Para quem já leu, ou estudou, ou ouviu falar em algum dia nas raças de Lemúria e de Atlântida, técnicas daquela época
são utilizados até hoje pelo plano espiritual. E assim vai. E a apometria não é diferente. A apometria tem o nome de apometria hoje, mas quiçá ela tenha sido um método utilizado por essas raças lá atrás. E hoje nós estamos com o nome de apometria. Diga-se de passagem, sim, uma terapêutica do futuro, naquela época em 85, 65, hoje uma terapêutica espiritual. Mas sim, bem presente em nossas vidas. Então o atendimento é espiritual, o método pode ser espírita. Tá? E uma pergunta para vocês. Vocês já imaginaram por que surgiu dentro de um ambiente espírita esse método? Alguém já se perguntou? Porque a apometria é um método milenar, na minha opinião. Ela não pertence ao espiritismo, não pertenceu a Allan Kardec, não pertence a ninguém. Mas olha o que é interessante. Dentro de um centro espiritualista, hoje a gente pode dizer, qual é o objetivo dele? Qual é a real missão de um centro espiritualista? É a caridade. Concordam? E a caridade, independente de ser federada ou não federada, a casa. É a caridade. Então, quando veio este método, talvez ele tenha surgido num hospital espírita, junto a um médico que pesquisava, o Dr. Lacerda era conhecido como um grande pesquisador, e era espírita. E ele trouxe isso num processo de ajudar as pessoas. Então, reflitam sobre isso. Por que será que o objeto dessas casas espiritualistas é fundamentado sobre qualquer aspecto ou divergência à caridade? E este método é utilizado até hoje e muito procurado como uma grande, excelente terapêutica. Só que a gente tem que saber disso, como eu falei no começo. É uma terapêutica para espíritos? Sim. Mas o espírito, a consciência dentro de nós, esse espírito que nos habita, ele deve sim mudar seus padrões. Ele deve sim buscar autoconhecimento. Ele deve sim ter devoção, buscar as suas crenças, evoluir. Mudar. Porque senão não resolve. O obsessor chegou, o método e o atendimento espiritual colaborou, encaminhou, e vem outro obsessor. É uma orbe, e essa orbe é infinita. A gente não pode contar quantos infortúnios nós provocamos no decorrer da nossa existência, congênita ou biológica. A compreensão dessa técnica é insípida, é invisível. Por que isso? É o plasma, gente. É o plasma. A gente não tem que ver para crer. A gente tem que sentir os efeitos e caminhar. E caminhar. Buscar soluções. Buscar mudanças. Quebrar padrões. Assim a gente evolui. Buscar autoconhecimento. Melhorar esses pilares que nós temos. E o plasma, ele é incrível, é forte, é eficaz. E basta um único elétron, uma única partícula que ative o plasma e ele se torna vivo, eficaz e infinito. Imagine a aurora boreal. A aurora boreal é plasma ativo. Por quê? Porque esse constante movimento, né, de ventos solares, esse constante movimento, ele mantém ativo. A aurora boreal é plasma ativo. E é com esse plasma que o atendimento espiritual trabalha. A gente não precisa vê-lo, não precisa defini-lo, porque a gente vê outras coisas se fundamentando. Por exemplo, recuperação de um braço de um templário. Roupas limpas, tirando dos charcos, dos bolsões do umbral e substituindo as roupas imediatamente. É plasma sendo trabalhado com pensamento, por isso anímico, por isso mental, né? Porque nós temos essa possibilidade, nós temos essa força interna. Qualquer um de vocês pode trabalhar com atendimento espiritual e com apometria. Qualquer um. Não existe limitação, contanto que seja dentro do processo que é dado essa terapêutica.
A dinâmica do método apoia-se na condição mental de propriedades do movimento, ou seja, da ação dinâmica da energia anímica, captada ou exteriorizada, e também na transformação das suas propriedades. Exatamente isso que eu disse para vocês. No momento em que nós definimos, no momento em que nós pulsamos, o que é esse pulso? Não precisa esse pulso. Esse pulso interage aqui mentalmente, mas nós pulsamos e isso dá sim uma propriedade de mais força. Imaginem as ondinhas de um lago sendo deslocadas. É exatamente isso, é o deslocamento da energia através de ondas. Então nós pulsamos e intencionamos e colocamos essa intenção. O plasma age, a coisa transforma e começa a interagir. Esse atendimento espiritual, obviamente, com toda essa egrégora que nos dá apoio, nos dá direção e nos dá limites de onde ir, até onde ir, como fazer e por que fazer. Por isso é importante um centro espiritualista. Por isso é importante a força da egrégora e o ancoramento que nós temos aqui. Porque somos unidade, sim. Somos muito mais fortes aqui. Ok. Pode passar. Pode passar. Passar. Vamos ver aqui. Nos atendimentos assistenciais, ou seja, assistenciais usava o Dr. Lacerda, né? Assistenciais. As fronteiras limitantes de paralelos de dimensões desaparecem para dar lugar à terapêutica espiritual. As personalidades vestidas temporariamente pelo viajante espiritual, desencarnado ou não, são acessadas mostrando que nessa viagem biográfica, ou seja, aquela história da congênita e da biológica, a consciência que viaja e busca autoconhecimento, de sublimação dos sentimentos e de aquisição de conhecimentos, nada se perdeu e que tudo pode ser examinado proveitosamente. Ou seja, uma situação que aconteceu há 1000 anos, se for o caso de nós voltarmos até lá e for permitido, nós vamos até lá e vamos sim, através deste atendimento espiritual, com o método da apometria, fazer os encaminhamentos, as limpezas, os desenlaces, tirar as amarras, enfim, tudo que está vinculando e que está reverberando numa ressonância negativa. E mesmo que sejam 1000, 2000 anos atrás, e pasmem, 30, 40 mil anos atrás, ou mais, né, vai eficazmente, de forma imediata, atuar no que a gente chama de presente ou agora. Então não tem limites. Pode passar. Passar. Pode passar. Tudo isso eu já disse para vocês. Passar. Tá. A proposta do método aplicado na assistência espiritual revitalizará o aspecto científico. Isso numa visão lá atrás o Dr. Lacerda já tinha, né? Ou seja, mudar esse plano cartesiano de Descartes, olhar a ciência não só nesse aspecto da física quântica, que não é recente, é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Mas mudar esse aspecto científico a nível de olhar interno, a nível de percepção. Nós necessariamente não precisamos de um plano de saúde, mas a gente não vai discutir isso. Se a gente olhar para a gente, olhar internamente e verificar que emoções negativas ou tóxicas, ambientes negativos ou diferenciados que não nos fazem bem, já é o sinal. Entre muitas outras coisas, dentro daqueles 4 pilares que eu falei para vocês, já é o sinal de a gente perceber que não é o caminho. Então, vou mudar o meu padrão e vou me manter em equilíbrio. Ok? É difícil, sim, mas é o caminho. O ponto de partida, então, desse trabalho, a gente pode dar, sim, ao Allan Kardec, ao Espiritismo, lá em 1857, como divisores de água. Sim, mas tudo evoluiu. E a terapêutica espiritual também evoluiu. E nesse sentido, a apometria evoluiu como tudo que se move e transforma, como é o caso da nossa própria evolução. Hoje podemos afirmar que somos conceitos de uma longa e milenar jornada de autoconhecimento, mas vivemos apenas externamente esses produtos. O que é errado? A gente tem que mudar o nosso padrão e a gente tem que olhar a ideia e a certeza de que materialidade já se perdeu no tempo. E que olhar para dentro, entendermos que esse espírito ele está sedente, está
com muita sede de informação e que está num processo cada vez maior de consciência, ele precisa sim ter atenção. A gente precisa se permitir a isso e se conhecer. O progresso da reforma íntima, que é esta mudança, esse processo, não condiz com os limiares da nova era, a chamada transição planetária que nos abarca. Então não adianta frotas estelares, não adianta todo um universo, multiverso de irmãos evoluídos nos dizerem o que fazer se nós não estivermos dentro de princípios básicos, né? Que é cumprir, como por exemplo, amar ao próximo, respeitar as diferenças do nosso semelhante e vivermos o nosso próprio coletivo. Ou seja, nós somos coletivo, nós somos tribais, mas como isto reverbera positivamente? Quando a gente olha o outro, sim, com altruísmo, com empatia e tenta, não, a gente faz o ato de ajudar. Dentro do nosso limite, mas ajudar. E isto são os princípios que nos evoluem, que nos tornam grandes. E aí sim a gente pode saltar, né, em unidade e tecer em nossas moléculas, em nossa estrutura, a evolução dimensional que tantos falam. Daqui a gente para, e agora a gente vai tentar fazer uma prática apométrica, tá bom? O que eu vou pedir primeiro assim, ó, questões básicas, descruzem as pernas, os braços. Vou pedir que vocês fechem os olhos. E a primeira coisa é que vocês respirem bem fundo. Respirem fundo. Exalem também profundamente. Respirem fundo mais uma vez. Isso. Agora vamos fazer uma pequena viagem. Uma pequena viagem. Vamos imaginar que a gente está numa grande clareira, lá na floresta amazônica. E neste momento, estamos todos de pés descalços sobre a terra nesta clareira. Todos vocês estão juntos. Todos nós estamos juntos. Então a gente permite que os nossos conselheiros comecem a nos auxiliar. Mas antes a gente pede licença a todo esse universo, a todo esse verde, a todos esses irmãos que habitam esse local, que é a floresta amazônica. E nós temos 3 objetivos: alcançar o lago, alcançar uma cachoeira e uma gruta. E nós começamos a caminhar, todos juntos. E conforme vamos caminhando, nós vamos cambiando, nós vamos trocando as energias negativas, os pensamentos que nos abalam, as preocupações. Isso tudo vai descendo e vai ficando na terra. Ao mesmo tempo, uma energia telúrica, uma energia que vem desta terra, desse produto, desse elemental, e vai subindo e eles vão cambiando essa energia. Ou seja, a gente está se higienizando. A gente continua caminhando e vai percebendo o movimento das folhagens, a gente vai percebendo o movimento dos animais, vamos escutando o movimento de tudo o que está acontecendo nessa nossa pequena trajetória. Também vamos sentindo o cheiro da terra, do verde, da umidade que essas árvores, que esta terra tem. Vamos realmente vivendo isso e permitindo sentir o nosso rosto, a brisa do sol, essa energia que vai nos tocando. E continuamos caminhando, estamos todos juntos. E aí vamos avistando o lago logo à frente. E esse lago, ali tem uma água insípida, mas cristalina e higienizadora. E todos nós estamos à volta deste lago e percebemos também que existem pedras e cristais de diversas cores que estão por ali, estão dentro do lago também. Neste momento,
Nós deixamos de lado a sensação de frio, o medo, a fobia. Vamos pedindo licença então às ondinas e vamos entrar. E conforme vamos descendo, nivelando, vamos chegando ao fundo, vamos nos permitindo colocar os nossos pés sobre esses cristais, sobre essas pedras, que vão emanando e irradiando as suas cores. E essas cores vão subindo a partir do vermelho, do laranja, do amarelo, do verde, do rosa, do azul, do índigo, do branco, do violeta e outras esferas acima. Já nos sentimos mais equilibrados, mais serenos, revitalizados. Imediatamente vamos agradecendo e vamos subindo um a um de novo em volta do lago. E neste momento avistamos uma cortina dourada naquela bela paisagem que é a cachoeira. E seguimos. E um a um passamos por essa cortina de água. Essa cortina de água, uma cortina dourada linda, que nos revitaliza. Já avistamos logo adiante uma gruta. E desta gruta sai uma luz branca, intensa, pastosa. Que podem ser mentores, podem ser divindades, podem ser caboclos, podem ser aquelas crenças, aquelas percepções em que nós temos contato e temos relação. E aos pouquinhos, pedindo permissão, nós vamos entrando nessa gruta. E vamos nos sentindo mais confortáveis, porque a nossa energia está cada vez mais elevada, o nosso pensamento cada vez mais sereno, e o nosso sentimento já não tem mais preocupação e dor, mas amor, alto amor. Nos percebemos, nos sentimos e compreendemos o quanto somos importantes. Já nos dá uma permissão para que sejamos, de alguma forma, mesmo que momentaneamente felizes. Nos olhamos, percebemos que sorrimos também. Nos sentimos harmonizados, nos sentimos numa paz, tal qual aquela bela lembrança de um sorriso de criança, tal qual aquela bela lembrança de um abraço amigo, de um abraço de mãe, de um abraço de filho, de um carinho. Imediatamente, todos nós nos damos as mãos. E nesse momento, cada um de nós pensa exatamente a sala da nossa residência. E aí a gente vai trabalhando o ancoramento da nossa casa, ou seja, a proteção. Nós vamos imaginando uma pirâmide. E a gente vai formando ela a partir de pequenos pulsos, como alfa, beta, gama, delta e epsilon. E vamos irradiando nesses vértices a luz verde. Vértice superior que vai descendo e irradiando não só o verde, espiralando, mas também o azul e também o violeta. E nós vamos ativando essa
ação em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos colocando no terreno 4 torres que tendem ao infinito, mesmo que seja o prédio, mas no terreno do prédio, 4 torres que vão tendendo ao infinito de cor branca. E a gente vai também plasmando essas torres em alfa, beta, gama e delta. E interligando nessas torres uma energia violeta e prata, não permitindo que qualquer tipo de pensamento vibratório, dobra de tempo e espaço negativo chegue, terceirizado ou não, chegue até nós. E nós vamos cercando, então, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos colocando também no centro geométrico da nossa sala um cristal de quartzo rosa. E vamos vendo que sai dele vários flashes em forma de cruzes que tem essa tonalidade rosa que vão se espalhando por toda a casa. E vamos ativando isso em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ao mesmo tempo, vamos imaginando uma cruz de malta de cor azul e dourada, que vai irradiando essa energia e eliminando todo e qualquer parasita astral, miasma, formas de pensamentos, e permitindo apenas que ela esteja em equilíbrio. Então, ativando e eliminando em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, reforçando 14, 21. Exatamente nesse momento, sentimos em nossos corações um alívio. E nos olhamos e pouco a pouco vamos voltando para essa sala. Respiramos mais uma vez profundamente. Todos bem? O que eu vou pedir para vocês agora, na verdade, estão todos dentro de uma vibratória agora equânime. Imediatamente, ou em poucos minutos, vai entrar uma equipe de trabalho para executar o atendimento espiritual. Espero que vocês tenham compartilhado deste encontro. Realmente a gente não consegue falar muitas coisas em pouco tempo, mas a ideia do atendimento espiritual, ou a famosa apometria, ela não tem efeito se não tiver a participação do templo interior de vocês. Se o espírito, a alma, ela não se movimenta, não há equilíbrio. E que todos chamam de uma forma singular de cura, a gente pode chamar de equilíbrio. Porque se estamos com as emoções, estamos com os pensamentos, estamos com o corpo em equilíbrio, nós somos a própria cura. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de comentar alguma coisa? Senão a gente vai se preparar então para receber o atendimento. Por favor. Só agradecer pela ida até a caverna e ter sido recebida por pessoas, seres que há muito tempo eu esperava. Muito tempo. Obrigada. A gratidão é nossa, da sua presença, assim como de todos. Que bom. Eu agradeço por ter se manifestado. Bom. Não? Bom, a gente foi informado ali que o pessoal ainda está se preparando para vir fazer o atendimento espiritual. Então a gente tem mais alguns minutinhos. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente pode tentar ajudar como resposta ou, enfim, construir juntos. Alguém tem alguma coisa para falar? Gostaria de manifestar?
Por favor. Eu quero agradecer esse momento de tanto amor, e foi tão profunda essa viagem que eu senti o meu cardíaco uma expansão, como se tivesse desbloqueado muita coisa. Então, a minha gratidão profunda a todos os seres e a toda a espiritualidade e a todos os parceiros que estiveram aqui nesse movimento, né, de interiorização e de expansão da nossa luz. Gratidão. Muita gratidão. Como é gostoso a gente ouvir isso, porque isso é uma bênção quando a gente traz lá de dentro esse sentimento. Quando a gente percebe lá de dentro, porque a gente está muito mal habituado a trazer as coisas de fora. Mas quando a gente consegue olhar para dentro e consegue externalizar isso, ou seja, a gente faz o processo inverso. E aí a gente vê a dimensão do que somos e a capacidade que nós temos. Tá, gratidão, senhora. Mais alguém, por favor? Qualquer palavra, qualquer manifesto, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer reclamação, mais leve, para a gente não sair da sintonia. Ninguém mais? Eu vejo o seguinte, quando a gente tem a consciência de que nós somos um, ao mesmo tempo nós somos um todo, assim como eu digo, eu sujo o meu campo, eu tenho esse poder de limpar o meu campo. Então, no momento, nós não fizemos nenhuma atividade sem que vocês nos permitem. Eu, antes de começar o trabalho, estava conversando com o Sérgio, e essa consciência, quando a gente tem essa consciência que eu sou responsável por ti e você é responsável por mim, e nós todos somos responsáveis por todos nós, no momento que eu entro na casa, a própria egrégora, eu tenho consciência que é uma via de duas mãos. Eu estou abrindo meu coração e eu estou recebendo também. Eu tenho essa consciência. 90% está pronto. Apenas, ou 99%, fica 1% só. E é isso que eu ouvi das duas pessoas, os ídolos que a gente chama, né? Essa gratidão. E as pessoas, quando a gente termina de conversar com vocês, nós somos agraciados por essa energia. E essa energia nos contagia. E nós voltamos. E vocês voltam. E trazem mais. Hoje eu estava vendo, tem muita gente nova. Né? E é isso. É porque nós estamos fazendo tudo isso que o Sérgio disse, a nossa parte, que é a nossa reforma. Mesmo que seja, eu não sei fazer. Sabe? Porque no momento que eu tenho consciência do que eu estou fazendo, né? Eu estou aqui num planeta de provas, eu estou dando a minha caminhada. Mas eu não sei fazer. Sabe sim. Porque está aqui dentro, como disse o Sérgio. Não está lá fora, a gente procura lá fora. E a cada dia nós somos provados. Então, quando eu tenho essa consciência que eu venho na casa para me modificar, eu já estou sendo abençoado por isso. E continuo vindo, a casa está aberta para isso. Gratidão. Gratidão, querido. Mais alguém? Então tá. Vamos falar mais uma coisinha, então.
A gente sempre procura ferramentas, de alguma forma, para responder aquelas perguntas filosóficas que eu disse para vocês logo no começo. Esse momento em que a gente procura ferramentas, a gente quer entender alguns hábitos, a gente quer entender algumas relações, a gente quer entender o porquê de certas coisas que nos afetam. É claro que ter um envolvimento devocional, ele nos dá uma visão ampla, muito distante, de onde poderemos chegar. Mas a gente está muito mal acostumado com o imediatismo. A gente vê várias técnicas, vários nomes de técnicas, várias propostas que vão da coisa mais primordial e tribal e milenar, que são as ervas, até o teor de nomes pomposos de quânticos e, enfim. Todas elas não estão erradas. Todas elas estão certas. Como tudo que a gente faz. Até o equívoco está certo. Porque faz parte disto no nosso processo evolutivo. Então, tudo sempre está certo. Só que nós procuramos e repetimos o processo. Com uma técnica, com outra, com outra, com outra, com outra. Mas o que realmente é importante no processo evolutivo? Olharmos para dentro. Agora vamos ao atendimento, pessoal. Muita gratidão.